Ela vivia chorando e se lamentando. Quem deveria cuidar de quem? A mãe do filho ou o filho da mãe? Você já parou para pensar que por trás do sorriso mais engraçado pode existir a dor mais silenciosa? Jim Carrey, o rei da comédia, com aquela cara de borracha que nos fez rir até chorar nos anos 90. Eu sou Celina Furtado, mentora e consteladora sistêmica. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar seu comentário. Vamos lá? Hoje você vai conhecer o outro lado da história, aquele que poucos viram, mas que todos nós precisamos ouvir. Quem é Jim Carrey? O homem das mil expressões, da energia explosiva, das comédias que marcaram uma geração. Ele fez o mundo sorrir, mas quem fez Jim Carrey sorrir? Hoje vamos além das câmeras, vamos olhar para o menino antes do astro e entender porque por trás do riso morava a dor. Você realmente quer saber porque Jim Carrey criou tantas máscaras, tantos personagens, tantos exageros? É simples. Ele só queria ver a mãe feliz. Aliás, ele só queria ser visto. Jim nasceu em 1962 no Canadá. Filho de Percy, músico frustrado, e Kathleen, uma dona de casa adoecida pela depressão. Desde cedo, a vida foi marcada por instabilidade. Aos 14 anos, o pai perdeu o emprego e a família toda foi morar dentro de uma van. Jim e os irmãos trabalhavam como faxineiros para sobreviver. Mesmo assim, ele persistiu. Aos 16 anos, largou a escola para cuidar da mãe doente. E foi aí que o palco virou abrigo e o humor sua forma de resistir. Mas resistir a quê? A dor que ele trazia desde a infância. Jim não conheceu só os palcos, conheceu também a dureza da vida. O riso que ele levou ao mundo nasceu da dor que ele tentava esconder em casa. A instabilidade emocional da família Carrey não atingia somente Jim, que era o caçula dos irmãos, mas provavelmente a todos eles. Desde pequeno, Jim imitava professores, colegas, familiares. O humor era sua armadura, o exagero, sua proteção. As palhaçadas, o grito silencioso da alma. Desde pequeno já era aquele menino barulhento, exagerado, fazendo imitações e caretas só para chamar atenção. No início eram caretas que expressavam raiva e dor emocional. Depois elas passaram a ser engraçadas e ele se utilizou desse dom para fazer sua mãe sorrir. Jim conta que ele não tinha amigos, ele expressou que não sabia que tinha que se socializar. Mas quem não o autorizou a ter amigos? Será que ele foi autorizado a conviver com famílias mais saudáveis? Ou foi obrigado a ficar perto dos sofrimentos e lamúrias da mãe o tempo todo? Quem fez o pequeno Jim Carrey o responsável pela alegria da mãe? Quem impôs tanta responsabilidade numa criança tão pequena? A mãe depressiva manipulava emocionalmente o filho para ser amada por ele. Ela não fazia por mal, ela vivia chorando e se lamentando. Quem deveria cuidar de quem? A mãe do filho ou o filho da mãe? Mas isso não é papel de um filho. E quando uma criança precisa sobreviver no meio de caos, ele vira um adulto cedo demais. Jim cresceu entre vícios, instabilidade e ausência de estrutura emocional dos pais. Teve que sorrir para não desabar. Sim, Jim foi escolhido inconscientemente para ser o cuidador da própria mãe. Enquanto ela chorava, ele fazia piadas. Enquanto ela adoecia, ele tentava salvá-la com sorrisos. Falta de cuidado com os filhos é negligência. E negligência é abuso. Eu não estou aqui para julgar essa mãe. Aliás, a responsabilidade nos cuidados com os filhos também é do pai. O meu trabalho vai além das aparências. Porque por trás de toda mãe que se vitimiza, quase sempre existe uma criança ferida, não vista, não amada, não cuidada. E muitas vezes ela usa a própria doença como forma de ser olhada. Chorar e se vitimizar é um jeito inconsciente ou consciente de chamar a atenção. Meu objetivo aqui não é julgar ninguém, apenas apontar responsabilidades e identificar o que existia de disfuncional no sistema familiar de Jim. Os vícios e a depressão eram reais, mas será que ela se esforçava para sair dessa dinâmica?
Será que não era mais confortável permanecer na incapacidade que ter que enfrentar desafios? Hoje, Jim reconhece que sua mãe era doente, mas será que ele reconhece que por detrás de tudo também havia manipulação? Não existe adulto inocente, todos somos responsáveis por nossas ações. Quem cuidou de Jim? Jim revelou que em algumas entrevistas, várias lembranças suas da infância feliz. Disse ele: lembro-me de me trancar no banheiro e chorar, porque pensei que eles iam morrer. Desde a infância, Jim já era uma criança cheia de medos e inseguranças. Por que vocês acham que a família é tão importante para a criança? Porque pais e mães têm que estar juntos, e isso é essencial. É porque na falta de um, existe o outro, para dar suporte emocional, físico, financeiro. Mas será que os filhos podem contar com o pai? Por que vocês acham que a família é importante para uma criança? Porque pais e mães juntos são essenciais. Há várias maneiras de se quebrar uma criança, em pedaços, e uma delas está revelada nesse próximo relato. Lembro-me de quando tinha 7 anos e a minha mãe, na mesa de jantar, dizia as coisas como: meu cérebro está se deteriorando a um ritmo incrível. Ou: minha angina está piorando, posso ir a qualquer momento. Eu chamo isso de tortura emocional. Você sabia que muitas vezes o abuso emocional traz mais consequências negativas que o abuso físico? Relatos dizem que Jim se jogava da escada para fazer a mãe sorrir. Mas será que era por isso? Talvez a mensagem fosse outra, não? Ei, mãe, me vê, olha para mim, me ama, me ajuda, cuida de mim. Jim não queria ser palhaço, queria ser filho, queria colo, queria carinho, mas foi forçado a crescer no meio do caos e carregar nos ombros toda a responsabilidade da família. Nos anos 90, Jim explode. Ace Ventura, o Máscara, Debi Lloyd, tudo no mesmo ano. O mundo gargalhava com ele, mas por dentro ele se afundava. Jim convivia com a sua depressão, vazio e solidão. Mesmo com dinheiro, fama, reconhecimento, ele não encontrava paz. A alma dele continuava leal à dor da infância. E quem comandava a vida de Jim até hoje? Talvez a mãe, mesmo depois de morta. Na gravação O Mundo de Andy, Jim mergulhou tanto no personagem, Andy Kaufman, que se perdeu de si mesmo. Ele demorou a se desvincular do personagem. É como se ele tivesse cedido totalmente, entregou todo o volante ao Andy. Então ele disse: eu sinto que o Andy fez o filme, eu não sinto que eu fiz o filme. Agora eu te faço uma pergunta desafiadora. Você sabe por que Jim teve dificuldade de voltar a ser ele mesmo? Coloque aí nos comentários. Certa vez ele revelou em uma entrevista que amava porque estava quebrado. Jim viveu romances intensos, casou 2 vezes, teve vários relacionamentos, casamentos curtos, términos conturbados, namoros com mulheres também depressivas. Seu último relacionamento, com Catriona White, o deixou com marcas profundas. Ambos lutavam contra a depressão. Eles já estavam separados quando em 2015 Catriona tirou sua própria vida. Cartas vieram à tona, acusações surgiram, processos, dor. Jim ficou no centro de uma tempestade emocional e judicial. E tudo isso reacendeu sua batalha interna com a depressão. Ele foi inocentado. Jim nunca conseguiu construir vínculos profundos e duradouros com uma mulher. Mas por quê? Porque o seu coração permaneceu fiel às dinâmicas doentias do passado. E fugir do padrão é como se está sendo infiel ao sistema. Ele amava mulheres tristes, porque foi isso que aprendeu com a mãe. Era o que a sua alma reconhecia como normal. Jim nunca se desvinculou de sua mãe. Será que mesmo depois de adulta e falecida, ela ainda comanda a sua vida internamente? Será que inconscientemente ele ainda busca em suas parceiras o mesmo padrão que viveu com a mãe? Mulheres depressivas, emocionalmente frágeis, que ele precisava salvar? A criança ferida dentro de Jim não queria amar uma mulher. Ela queria ainda cuidar da mãe. Enquanto isso não for visto, enquanto não houver uma separação simbólica, essa lealdade invisível continuará governando seus relacionamentos. Foi aí que ele parou em tudo. Buscou meditação,
reflexão, espiritualidade. E hoje Jim diz, Jim Carrey é só um personagem. Não preciso mais agradar ninguém, só quero ser quem sou. Ele trocou os palcos por uma vida mais simples, mais consciente. Mas será? Ano passado, em 2024, voltou às cenas com um novo filme, Sonic 3. Concluindo, as leis sistêmicas estavam todas desorganizadas no sistema familiar de Jim. A hierarquia foi quebrada, as funções invertidas, o filho virou mãe da mãe, a criança virou suporte emocional. Sua infância de perdas e dificuldades o levou a usar o humor como proteção, transformar a dor em arte, buscar validação no palco, mas também carregar uma busca espiritual constante. Ele poderia ter sucumbido nas drogas e seguido por caminhos perigosos, mas desde bem pequeno assumiu essa grande responsabilidade de cuidar da mãe. Ele foi incrível. Isso, porém, custou caro. Ele deixou o seu self sucumbir, enquanto a sombra e as máscaras ganhavam espaço na sua vida. Jim é um homem que fez o mundo rir, mas que chorou mais do que muitos imaginam. Por trás do personagem existe um ser humano em busca de si mesmo. Ele diz abertamente que hoje sabe como controlar sua depressão. Mas será? Será que ele vai conseguir olhar para a sua dor sem culpa e julgamentos? E hoje eu te pergunto, quem comanda a vida de Jim Carrey? Será sua mãe, que mesmo morta ainda vive dentro dele, comandando, ditando regras, sugando a sua vida? Ele atuava para chamar a atenção das pessoas, para ser visto e valorizado. Mas quem o público representava para ele? Sua mãe, é claro. É por isso, porque tantos filmes? Porque Jim não podia parar, porque ele não podia olhar para a realidade que trazia na alma. Para não reconhecer que a pessoa que mais amava foi a que mais lhe prejudicou. E olhar para isso parece estar julgando a mãe. O objetivo da mentoria não é jogar pais contra filhos, nem filhos contra pais. O objetivo é ressignificar o que vivemos sem culpa e julgamentos. Quantas pessoas você conhece que ainda vivem para agradar um pai ou uma mãe? Quantos adultos como Jim ainda obedecem à criança ferida da mãe? E você? Será que também está vivendo a vida de alguém que ele já devia ter soltado? A mentoria sistêmica é para soltar o que não é seu, para curar a criança e libertar o adulto. Escreve aí que outro personagem você gostaria que fosse analisado. Até um próximo!